Sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 5, versos de número 21, 22 e 23. Marcos, capítulo de número 5, 21, 22 e 23, que diz assim: E passou Jesus outra vez num barco para o outro lado, e ajuntando-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou aos seus pés. E rogou-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Versículo 35. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago, e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse: Por que choras? A menina não está morta, mas dorme. E riram dele, porém ele, tendo feito sair todos, tomou consigo o pai e a mãe, a menina, o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomou a mão da menina e disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com um grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e disse que lhes dessem de comer. Hoje nós estamos num culto da família, hoje nós estamos num culto que nós chamamos o culto do amigo, o culto do mais um. E o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração este texto. Um texto que fala sobre família, um texto que fala sobre milagre. E aqui hoje nós estamos na igreja, e quantos de nós viemos para cá hoje necessitados de um milagre? Necessitados de uma intervenção de Deus. E aí eu tenho uma boa notícia para você. O Deus especialista de fazer milagre. Antes de você entrar aqui, ele já estava aqui. O Deus especialista em realizar milagres, antes mesmo de você entrar neste templo, ele já estava aqui. E Deus colocou no meu coração esse texto que fala sobre o ministério de Jesus. Jesus, ele está pregando a palavra, e sempre quando Jesus está pregando a palavra, há uma multidão atrás dele, à volta de Jesus, mas só que agora ele está pregando e há alguém diferente, que a Bíblia coloca como um dos principais da sinagoga. O que é o principal da sinagoga, Lucas? O principal da sinagoga era um daqueles que administrava a igreja, um daqueles que preparava os cultos judaicos, que preparavam toda a administração
da sinagoga para os momentos pelos quais o sacerdote entrava. E aquele homem, ele vai à procura de Jesus, e aqui ele está quebrando um paradigma, porque os da sinagoga não acreditavam, não criam que Jesus era o Messias enviado, que Jesus era aquele que veio para salvar. No entanto, ele vai até Jesus porque eu tenho certeza que ele já tinha ido em tantos lugares. E ele diz, eu vou para a minha última opção. Por quê? Porque dentro da casa dele estava uma filha de 12 anos. Uma criança, uma pré-adolescente que havia nascido, estava sendo criada, mas ele mesmo disse, a minha filha está moribunda. E o que era uma criança moribunda? Uma criança moribunda estava próximo à morte. Uma criança moribunda estava em estado de agonização ou agonia, prestes a morrer. Mas eu quero que você venha e entenda um pouco o que está por trás deste texto. Porque esse homem tinha sua filha, e foram 12 anos de convívio, 12 anos de estar próximo, e aqui quem tem filho, você dá tudo para o filho, você faz tudo para o filho. E mais ainda, o curso natural da humanidade é que os pais sejam enterrados pelos filhos e não os filhos enterrarem os pais. Mas só que esta menina começa a ter alguns sintomas, algumas questões, e agora está moribunda, prestes a morrer. E este homem vai, a qualquer preço, buscar o milagre para a vida dele. Eu tenho certeza que alguns disseram, vamos lá fazer mais uma prece na sinagoga, vamos lá mais oferecer mais alguma coisa. Mas ele disse, não, eu já fui em todos os lugares. Agora eu vou ir atrás daquele que é o profeta que se levantou entre nós e que está ressuscitando, que está curando, que está fazendo milagres, prodígio de maravilha. Ele disse, eu vou até Jesus. E esta noite nós estamos neste culto, você veio aqui a convite de alguém, você está aqui, você que congrega aqui. E quantos de nós já procuramos em tantos lugares, e nós seres humanos, antes muitas vezes de nós buscarmos a interferência ou o milagre de Jesus, nós tentamos colocar a nossa mão, tentamos falar, tentamos fazer. E quantas dessas intervenções nossas vai ficando pior a coisa. Mas esse homem então diz, eu vou buscar em Jesus. E no versículo número 23, capítulo 5, versículo 23, antes, no versículo número 22, e chegou este Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos pés, e antes de pedir qualquer coisa, ele se prostrou para adorar a Jesus. Os problemas que ele estava enfrentando não foram o suficiente para ele adorar e se prostrar aos pés de Jesus. Tem muitas pessoas que passam por problemas, passam por situações e dizem, eu vou esquecer de Jesus, deixa, eu não quero mais saber de Jesus, eu não quero mais saber de nada. Mas não agem como Jó. Quando perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu tudo, Jó se prostrou e adorou. E Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei quem está no controle da situação. E esta noite não é diferente na minha vida e na tua vida. Deus te trouxe aqui, Deus me trouxe aqui para dizer a você, eu, conforme o Nicolas cantou, eu não perdi o controle, não. Esta noite a aflição quer tomar conta da tua vida, a angústia, a ansiedade, a depressão, muitas vezes até as adversidades está querendo fazer você
parar ou ser paralisado, mas receba uma palavra profética de Deus para a tua vida esta noite. Eu não perdi o controle da tua vida, eu não perdi o controle da tua casa, eu não perdi o controle da tua família, eu não perdi o controle da situação. Esta noite você entrou aqui e Deus tem esta palavra profética para a tua vida. Eu não perdi o controle. Em nome de Jesus, me ajude a pregar. Levante a sua mão direita assim. Coloque ela assim no seu peito. Diga o teu nome. Diga Wesley. Diga Wesley. Deus não perdeu o controle. Diga assim, Deus está no controle. Diga assim, acalma a tua alma. Deus manda te dizer, eu estou no controle. Você crê nisso nessa noite? Se você crê nisso, levanta a tua mão ao céu e te adore e exalte ao nome do Senhor. Jairo se prostra. E aí Jesus diz, fique em paz, vamos resolver. Capítulo 5, versículo de número 24. E Jesus começa a seguir esse Jairo para ir ao problema. Mas só que, no meio, aparece outro problema. Havia uma multidão, Gabriela, e essa multidão aperta Jesus, e no meio dessa multidão está uma mulher com fluxo de sangue. A mulher toca em Jesus, é curada, e Jesus, que está indo para curar e para visitar a filha de Jairo, parou no meio da situação. E aí Jesus diz, alguém me tocou. Tem alguém, mas como tocou, Jesus? Tem um monte de gente aqui, não tem como tocar, e fica aquela converseira toda. E aí Jesus diz, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E aí Jesus começa a conversar como se tivesse esquecido da menina. Jesus começa ali a resolver esse problema, como se o outro tivesse sido esquecido. E eu não sei você, quantas vezes na minha vida, há situações que eu falo, Jesus, eu acho que você esqueceu daquela pendência lá. Jesus começou a agir, de repente parou. E aí quando parou, parece que ficou pior. Mas Jesus está ali. E o Jairo está ali, todo mundo está ali. E alguns disseram, já que Jesus vai fazer esse milagre, já que está acontecendo esse negócio aqui, Jesus não vai mais lá não. E o pior que Jesus curou, está conversando com a mulher, aí chegam os trazedores de má notícia. Aqueles que sempre têm uma notícia para trazer. Eu não sei você, mas como eu na minha vida, eu acho que todo mundo é rodeado de gente que só traz notícia ruim. Tem gente, irmão, que só sabe trazer. Se é uma notícia boa, coisa boa, ele não sabe falar. Mas notícia ruim ele sabe. Ele já chama no zap, já manda no direct, já liga, já vai, bate palma na casa. Ei, preciso trazer a última, o quê? Vixe, lá embaixo passou um caminhão na cabeça do menino, mataram o menino. E Jairo está ali, e aí os homens das notícias ruins, que eram os também da sinagoga, foram lá. Sabe por que eles foram lá? Porque eles disseram assim, já que você não quis ir para a sinagoga, ficou atrás de Jesus, deixa eu ir lá falar, ô Jairo, nem precisa incomodar mais Jesus. A sua filha morreu. Imagine receber aquela notícia. Imagine receber essa posição, porque não era qualquer pessoa, era a própria filha. E Jairo recebe a notícia, mas só que Jesus está ouvindo. Jesus está no controle da situação. Quem está lá na casa de Jairo já viu que a menina morreu. Quem está trazendo notícia já viu a menina morta, só vem trazer. Quem está próximo está vendo e ouvindo que a coisa perdeu o controle e que acabou. Mas Jesus está dizendo, eu ainda não perdi
o controle da situação. Esta noite eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida. Jesus não perdeu o controle. Você entrou aqui desesperado dizendo: Jesus, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma direção. Jesus está dizendo: eu não perdi o controle. O problema é que você ficou ouvindo muita gente que te rodeia, muita gente que está próximo, muita gente que não tem compromisso nenhum com Jesus, muita gente que quer ver a tua desgraça, quer ver a você chorar, mas Jesus está dizendo: eu não perdi o controle da situação. Em nome de Jesus, esta noite Deus me trouxe aqui e te trouxe aqui, e eu tenho uma palavra profética. Para de ficar ouvindo aqueles que trazem notícias más, e ouça o que Jesus tem para a tua vida, dizendo: filho, se ainda não aconteceu, vai acontecer. Eu não perdi o controle da história. Mas só que disseram: acabou. A menina morreu. E eu quero trazer para o dia de hoje, dia 26 de julho de 2026. O que disseram para você que acabou? O que disseram para você que está acabado? Pode ser na tua casa, na tua família, na tua vida particular, teu emprego. Disseram: acabou. A notícia é: ficou desempregado. A notícia é: o exame deu tudo errado e você está enfermo. Disseram: acabou. Mas Jesus estava ali. E Jesus vira para Jairo e disse: ô Jairo, não temas. Crê somente. Não tenha medo. E aí Jesus diz assim: vamos lá, que aqui já tem uma pessoa curada, já está resolvido. Vamos, Jairo. E é interessante que Jesus só chama Pedro, Tiago, João. Jesus não chama todo mundo. E aí Jesus está indo a caminho da casa de Jairo. E quando Jesus está chegando próximo, olha o que está lá na frente da casa dele. E tendo chegado à casa de Jairo, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Quando Jesus chega na rua, sabe quando acontece alguma questão, alguma morte na rua? Um vai falando pro outro, a rua enche de gente, esperando o rabecão. E aí um fala da história do morto, outros falam da história, e fica aquela converseiro todo. Enquanto não tira e fala e conversa. E essa casa não está diferente. Tem um monte de gente alvoroçada. Tem um monte de gente chorando. Tem um monte de gente lá na frente já dizendo: como que será, vai ser o velório? E mais ainda, nessa época havia aquelas mulheres, as carpideiras, é isso que chama? Que elas eram contratadas para chorar. As mulheres já estavam dizendo: opa, apareceu uma oportunidade. Porque, irmão, em alguns momentos da nossa vida, nós estamos passando uns perrengues e tem gente já se alegrando. O pneu fura do teu carro e a gente vê: vixe, bem feio. Não dá certo algo. Por quê? Porque nem todo mundo está disposto, como a Bíblia diz, a alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Tem gente, irmã Clélia, que pode e consegue passar a noite toda chorando com a gente, mas não consegue rir 5 minutos conosco. Mas para chorar, já estava a multidão na frente de Jairo. Já estava todo mundo lá dizendo: felizmente, Jairo. E aí Jesus chegou. Capítulo de número 5, versículo de número 37. Coloque na tela.
39. E entrando, disse-lhes: por que vocês estão alvoroçados e estão chorando? A menina não está morta, mas dorme. E riram dele. Porém, ele tendo feito sair todos. Aqui tem uma lição de vida muito importante. Olha aqui para mim. Olha, presta atenção. Jesus vai, e quando ele chega, ele diz assim: a menina não está morta, a menina está dormindo. Sabe que as pessoas que estavam ali começaram a rir dele, dizendo: eu vi. Um rio daqui, outro rio de lá. Sabe o que Jesus disse? Sai, vai, todo mundo para fora. Sai, vai para fora. Está aqui na Bíblia. Tendo feito sair todos. Presta atenção aqui. Você precisa tirar de perto de você pessoas que estão rindo daquilo que você acredita. Há pessoas que vieram aqui hoje, que você disse: eu vou lá na igreja. A pessoa riu e disse: de novo? Você falou assim: eu vou lá, me chamaram, eu vou lá na igreja lá. Riram de você, dizendo: vai lá na igreja fazer o quê? Porque estão desacreditados que Deus vai fazer o que disse que vai fazer. Esse aí, Jesus chega dentro da casa, já estava todo mundo chorando, Jesus diz: ó, para de chorar, todo mundo aqui. Aí todo mundo diz: mas como parar? A menina não morreu. E eu quero profetizar para a tua vida: a sentença que te deram, ela não é verdadeira, porque a última palavra vem de Deus. E esta noite a palavra é: não tenha medo, crê somente. Esta noite Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui para dizer: a última palavra vem do céu. Aleluia! 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 Jesus entrou e na casa estava o clima da morte. Jesus entrou, do lado tinha um chorando, do outro lado tinha um planteando, do outro lado a Bíblia diz que tinha um desesperado. Do outro lado tinha um já em prantos. Mas Jesus entrou. Olhem aqui para mim em nome de Jesus. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas Jesus entrou neste lugar. E Ele está olhando cada um na sua individualidade. E Ele está dizendo para você: não chores. Não se alvoroce. Não se desespere. Não tenha medo. Quantas vezes o medo, a angústia, a ansiedade, o desespero quer tomar conta da nossa vida, do nosso coração. E quanto mais nós potencializamos as dificuldades, o medo, a ansiedade, ela vai crescendo e parece que o nosso Deus é tão pequenininho. Mas esse homem, Jairo, ele disse: a morte pode estar tentando levar minha filha, mas eu creio que Jesus é maior do que a morte. E nesta noite não é diferente. Você entrou aqui, veio a este lugar a convite de alguém, e a morte pode estar rodeando você. As drogas, o vício, você entrou aqui, a enfermidade está te rodeando, a depressão, a ansiedade, as dificuldades estão te rodeando, e você está como essa família, presa dentro da casa, pranteando em alvoroço, dizendo: acabou, não tem como. Mas assim diz o Senhor, a palavra de Jesus para a tua vida é: não temas. Crê somente, porque eu estou no controle.
Mas, irmão, em nome de Jesus, quantos que estão nos rodeando dizendo, não, acabou mesmo, estão rindo, dizendo, não vai mais para a igreja não, para que orar pelo teu filho, para que continuar clamando por isso, para que ficar lutando por essa situação, ó, do jeito que está, quanto tempo está, ali Jesus está, e há muitas pessoas que estão rindo, dizendo, acabou, mas Jesus disse, para tudo, porque chegou a vida. E aí começaram a rir. Jesus disse, pode sair. Quem não crê, pode sair de perto. Essa noite Deus te trouxe aqui para dizer, sai de perto de quem não acredita naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Quantas vezes você e nós damos ouvido a tanta gente, mas não damos ouvido àquele que deu a palavra, Jesus. Tomou consigo o seu pai, a mãe, a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a menina pela mão, disse, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Jesus chegou na casa e disse, onde está a menina? O Jesus está no quarto ali em cima. Vamos lá. Jesus está perguntando para você hoje, onde está você? Onde está o seu problema? Onde está aquilo que você precisa que o milagre aconteça? Onde está? Ele tem nome. Jesus é meu filho, está lá na biqueira agora. Jesus é meu marido, está lá em casa. Jesus é aquele processo que está lá no fórum. Jesus é o exame que está lá no médico. Jesus está perguntando, onde está? Jesus está perguntando, onde está? Porque Jesus então entra no lugar. Pega a menina pela mão e disse, Talita cumi. Assim eu te digo, menina, levanta-te. Para todo mundo aquela menina estava morta. Mas para Jesus, estava apenas dormindo para realizar um milagre. Para todo mundo aquela menina estava já prestes a ser sepultada. Mas para Jesus, era um milagre que ele iria realizar naquele lugar. E nesta noite não é diferente. Na sua casa, na sua família. Eu não sei qual o milagre que você precisa. Para Jairo, era na casa dela, a família dela, a filha dele, que estava moribunda. Mas eu não sei qual que é o milagre que você precisa hoje. Mas duas certezas eu tenho. Jesus ressuscitou a menina. E a segunda certeza, aquele mesmo Jesus está aqui esta noite para fazer um milagre na tua vida. Eu não sei qual o milagre que você precisa hoje aqui. Você entrou aqui hoje desesperado, dizendo, eu preciso de um milagre. Jesus virou para Jairo e disse, crê tão somente. E esta palavra que eu quero liberar para a tua vida neste instante. Qual é o milagre que você precisa? Curva sua cabeça onde você está. Jairo foi aos pés de Jesus e disse, minha filha. Mas essa noite Jesus está perguntando qual é o milagre. Fale para ele onde você está e qual milagre você precisa hoje. Qual o milagre que você necessita hoje? Qual o milagre que você precisa que Jesus realize hoje? Eu quero te dar alguns minutos onde você está. Curva sua cabeça e ore ao Senhor. Oh, aleluia.
Oh, aleluia. Cante, Nicolas. Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que era o seu fim. Oh, aleluia. Mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou. Se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô moldando o contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passe a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências digam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Oh, 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 existe vida. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô moldando o contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências digam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limite o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Oh, oh, oh. Existe vida aí. Existe vida aí. Ah, Jesus, existe vida. Oh, oh, oh. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou mostrar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando o contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou chegar no ambiente pra operar, com os olhos da fé. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Mas quando eu pensava que estava só, cante,
o Todo-Poderoso aparecia e renovava as promessas e me lembrava do que ele fez, e palavras de conforto me dizia: aleluia. Levante as suas mãos para os céus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada. E quantos de nós entramos aqui precisamos de um milagre? Senhor, que este que entrou aqui, que essa que entrou aqui saia de posse, Senhor, deste milagre. Que o Senhor entre lá no quarto, que o Senhor entre na casa, que o Senhor entre na vida, que o Senhor entre na família, que o Senhor possa tocar nesta talita. Esta talita pode ser um bem, a saúde, a família, mas que o Senhor toque hoje dizendo: levanta, 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 levanta. Pai, em nome de Jesus, eu libero uma palavra sobre a tua igreja esta noite. Quantos entraram aqui desanimados? Quantos aqui entraram desacreditados? Que o teu Espírito Santo possa, Pai, agora tocar na alma, no coração, e tocar dizendo: filho, eu vou fazer, eu vou realizar. Eu abençoo a vida dos teus filhos e filhas em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, nós temos várias pessoas que entraram aqui esta noite a convite de alguém. Esta noite é noite de salvação de vidas. O Jairo recebeu um milagre na casa dele, na família dele, porque ele foi buscar. Jairo, ele acreditou que o único e suficiente Salvador para fazer o milagre na filha dele era Jesus. E ele se prostrou, rendendo, dizendo: Jesus, eu confio em ti. E esta noite não é diferente aqui na igreja. Eu quero fazer um convite a você que entrou aqui nesta noite. Você que veio convite de alguém, que você não é evangélico, mas entrou aqui, ouviu os louvores, ouviu os testemunhos, ouviu a palavra. E o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração, dizendo: eu quero salvar a tua vida. Você que entrou aqui, que era cristão e não é, e hoje você se distanciou dos caminhos do Senhor.